Seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre as relações homoafetivas dentro da capoeira. A capoeira que nós buscamos aqui é uma capoeira de libertação, uma capoeira democrática, e por isso hoje nós recebemos a Fernanda para falar um pouco sobre o tema. E para você que curte o nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, para você não perder nada que nós postarmos. E também para apoiar o nosso trabalho. O meu nome é Jéssica, mas aqui você pode me chamar de Pipoca. Eu sou capoeirista, historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e em gestão cultural. Vice-presidente da Associação Cultural e Esportiva de Estudos da Arte da Capoeira, Sementes de Café. Fique à vontade, que vai ter muita axé. Seja bem-vinda ao Pipoca Pod, Fernanda Aranha. Se apresente aos nossos ouvintes. Olá, eu sou a Fernanda Aranha. Eu falo sempre que eu sou capoeira, mas eu trabalho também no Poder Judiciário, né? Então, eu sou capoeirista há 26 anos, eu tenho formação jurídica, sou formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é o estado onde eu resido, e sou servidora no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul há quase 15 anos. Sou uma mulher cis, lésbica, casada com outra mulher, mãe de 2 crianças. Então, eu vivo constantemente os relacionamentos homoafetivos, a capoeira e as questões jurídicas. Assim. Perfeito para o debate. E eu acho isso importante que a gente tenha essa representatividade, né? E também que a gente possa discutir esse tema de forma aberta, para que a gente possa ouvir mesmo, assim, questões que muitas vezes as pessoas hétero não vivem, né? E que é importante, por questão de empatia, a gente trabalhar exatamente esses temas e a gente entender o que é que o outro está vivendo, que muitas vezes a gente não tem a percepção. Sempre que antes de eu me casar, quando eu falava da capoeira, eu sempre tentava meio dissociar ela da minha vida pessoal, assim, né? Eu falava, eu não vou falar sobre a minha sexualidade, porque uma pessoa que é hétero, ela não chega na capoeira e se apresenta, oi, eu sou o fulano, eu sou hétero. Mas a partir do momento que eu decidi ter filhos e constituir efetivamente um âmbito familiar, eu achei que eu percebi, na verdade, que era fundamental falar sobre isso, porque as minhas filhas, elas são criadas dentro da capoeira, elas vivem o nosso mundo da capoeira. E são crianças, assim, eu acho fundamental que as pessoas que estão em volta delas entendam que a relação familiar delas é normal, é comum, como qualquer outra, só tem pessoas diferentes atuando em papéis ali. E então eu senti muito forte, quando a gente decidiu ter filhos, a necessidade de discutir isso também dentro da capoeira. Então, onde eu vou, eu chego com a minha bandeirinha, porque ela precisa ser balançada para que isso seja normalizado e a capoeira seja realmente um espaço libertário. De fato, tem espaços que nem sempre as pessoas se sentem tão bem-vindas, né? Mas vamos seguir com o nosso debate, com a nossa discussão. Bom, Fernanda, é um prazer ter você aqui, né? E para tratar desse tema que é bastante relevante e que vira e mexe entre discussão, né? As relações homoafetivas é algo que aparentemente deveria pertencer ao âmbito privado, mas as pessoas discutem como se fosse algo público, né? E, bom, essa confusão acaba acontecendo, né? Exatamente. É muito engraçado como as pessoas entendem relações familiares diversas delas como se fossem exatamente isso, uma coisa pública, assim, né? Ninguém questiona, por exemplo, se um casal hétero, ninguém questiona o fato desse casal querer ter filhos, assim, ou se questiona, simplesmente pergunta, né? E aí, quando a gente é um casal homoafetivo, a gente tem situações diferentes, acaba que isso é o tempo todo questionado. Assim. Então, é muito importante a gente conversar para que seja normalizado. E tá tudo bem questionar, também é importante pensar nisso. Tá tudo bem questionar, contanto que esse questionamento seja um questionamento respeitoso, né? Contanto que esse questionamento seja um questionamento que você faria para outra constituição familiar também, e aí tá tudo bem. É que algumas vezes esses questionamentos, eles vêm com uma conotação, uma carga muito grande de preconceitos, assim, né? Uhum. E aí essa parte é um pouco mais desagradávelzinha. Acho que o ponto principal é quando discrimina, né? Quando você diferencia um do outro. Eu, como uma mulher hétero cis, eu tenho um relacionamento aí há alguns anos e as pessoas já me questionam
porque eu não tenho filhos. E aí já é uma outra discussão, né, para uma outra carga, né, que é o ser mulher na sociedade e um relacionamento estável, né? As pessoas esperam que o quê? Que o próximo passo seja ter filhinhos, uma casa, e que nem sempre isso tá nos planos das pessoas, né? Não, e veja, eu enquanto uma mulher cis, lésbica, eu estou casada há 12 anos com a mesma pessoa, e mesmo a gente tendo toda essa estabilidade, a gente tendo construído uma vida junto, um longo período de relacionamento, quando a gente resolve ter filho, as pessoas questionam, mas pra que ter filho? Né? O questionamento é o inverso, como se a gente não pudesse ter opções de escolher como a gente vai viver a nossa vida, as nossas relações familiares. Exatamente. O que as pessoas ainda têm discutido sobre o tema atualmente? O que é esse movimento que tenta revogar aí uma lei já votada, já existente? Primeiro a gente precisa entender qual que é o contexto jurídico disso. E aí eu vou tentar falar aqui sem nenhum juridiquês. Se por acaso eu pisar fora do português e falar em linguagem muito jurídica, você me dá um toque que eu explico de novo, tá? Pode deixar. Existe, assim, o que a gente tem no Brasil é uma normativa, uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e a gente tem um posicionamento do Supremo Tribunal Federal que é compatível com a Constituição, que é a lei maior do país. Isso quer dizer o quê? A gente não tem uma lei específica para casamentos homoafetivos. A lei é a mesma, é o Código Civil. A gente tem leis para constituir casamentos, ponto. Né? O casamento. Aí qual é a discussão que a galera tá fazendo? Em 2011, o STF falou que, ok, um casal de homens ou um casal de mulheres que tenham um relacionamento tem exatamente os mesmos direitos que um casal de homem e mulher. Né? Os casais homoafetivos têm o mesmo direito dos casais heteroafetivos. E por que esse questionamento surgiu? Isso é uma coisa muito importante. Existia um servidor público que tinha uma união estável com outro servidor público homem, e aí um deles faleceu e esse outro entrou na justiça pedindo direito de pensão. E era uma união estável, se fosse homem e mulher ele teria esse direito, seria tranquilo. Isso precisou subir até o STF, que é o órgão máximo do judiciário brasileiro, para o STF dizer, não, ele tem direito sim. E aí a partir desse momento ele disse, ele tem direito porque casamentos homoafetivos, uniões homoafetivas são equiparadas a uniões heteroafetivas. Joia. Isso lá em 2011. Aí em 2013 o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, lança uma recomendação, uma resolução, que é a resolução 175, e aí ele diz, olha, cartórios, é proibido, vocês não podem fazer nenhum questionamento e impedir que pessoas do mesmo sexo contratem um casamento, porque a gente precisa pensar nisso, a gente está falando em leis, né? É um contrato civil, é um contrato dizendo que nós vamos constituir uma vida juntos, a gente vai constituir patrimônio, talvez vai ter filhos, vai ser dividido, é sobre isso que a gente está falando. E aí vem uma bancada de extrema direita, uma bancada religiosa, querer trazer contextos religiosos para essa discussão. E aí eles tentam revogar essa resolução do CNJ e dizer que o STF não poderia equiparar as nossas relações. E aí eles usam como base para isso princípios religiosos, que cada religião, cada um vai ter a sua, isso é independente. E o que a gente discute no direito são relações sociais. E eles querem usar um princípio religioso para impedir que as pessoas tenham direitos civis. E é mais ou menos aquele movimento que às vezes acontece dentro da capoeira, de tentar usar um princípio religioso para impedir a prática da capoeira, por exemplo, sabe? É um paralelo que a gente pode traçar para ficar mais claro. E é interessante observar que o Estado é laico, né? Então. Não faria sentido validar uma argumentação como essa, sendo que o Estado ele não deve ter uma religião oficial, né? O primeiro artigo da Constituição diz exatamente isso. A religiosidade é livre. E aí, eu me filio a uma instituição religiosa que não aceita o casamento homoafetivo. Ok, você não vai fazer esse casamento homoafetivo lá no seu âmbito religioso. Mas a gente não pode impedir que as pessoas tenham direitos civis. E aí as pessoas ficam discutindo como se elas tivessem esse poder de discutir, né? Ninguém discute se eu vou pagar menos imposto porque eu sou lésbica.
Mas as pessoas acham que elas podem discutir se, por exemplo, a minha esposa vai poder me acompanhar no hospital e ser minha responsável. Se a minha esposa vai, caso eu faleça, ser servidora pública, se ela tem direito de pensão, se eu posso incluir as minhas filhas no meu plano de saúde. É sobre isso, esse tipo de direito que a gente fala quando a gente fala em tentar proibir um casamento. A gente não está falando sobre poder ou não poder entrar na igreja 2 mulheres ou 2 homens, e igreja X ou igreja Y, sabe? Uhum. Bom, Fernanda, você já é casada, né? Conta mais pra gente sobre a tua família, como é que é. Sou casada há 12 anos com a Lidiane. Tá lá no Instagram, meu relacionamento é aberto. Eu não falava sobre isso, como eu disse no primeiro bloco, mas em determinado momento eu resolvi abrir isso e falar lá. Quem quiser conhecer minha família tá lá no Instagram, aranha.fernanda. E nós temos 2 filhas, uma menina de 3 anos e meio e um bebê de 7 meses. E nós vivemos juntas há 12 anos, namoramos tal, e moramos juntas há 12 anos, a gente tem uma união estável. E no ano 2000, dia 6 de janeiro de 2000, a gente resolveu oficializar o nosso casamento, realmente casar no cartório, assinar contrato, tá? Casamento no cartório é contrato, gente, isso é importante. Assinar um contrato porque nós decidimos ter filhas, e aí existe uma outra questão, que é poder registrar essas crianças em nome de 2 mães, né? Ou em nome de 2 pais, questões de adoção, esse é um outro paralelo, mas que também está ligado diretamente. Então veja, a gente oficializou a nossa família para poder ter o direito das nossas filhas terem direito aos nossos planos de saúde, à pensão se a gente falecer, e é isso. E as pessoas, quando começam a conviver com a gente, elas percebem uma coisa que é incrível. A gente é gente. Nossa família é igualzinha às outras famílias. A única diferença é que existem 2 mães, assim. A gente acorda, a gente toma café, a gente trabalha, não trabalha, a gente cuida das crianças, a gente paga as contas, as crianças são educadas, exatamente como se fosse outra família. É impressionante. Tem um amigo meu que fala muito isso, ele fala assim, nossa, é só tratar vocês que nem como se vocês fossem gente. Eu falei, exatamente. É só pra isso que a gente... Quem diria, não é mesmo? Quem diria que seria... É só isso aqui? Imagina a decepção da pessoa que tá esperando muito mais coisa, né? Acho assim, é só isso aqui, família normal. Mãe, assim, pronto, acabou. As pessoas perguntam muito, como é que as crianças vão saber que mãe é? Eu falei, elas vão saber que mãe é. Lá em casa elas chamam de mamãe Nanda e mamãe Lid. Pronto. Simples assim. E a gente convive com várias outras famílias, com as mesmas constituições da nossa. E assim, é a mesma coisa de ter 5 tias numa festa. Você fala tia, a tia sempre sabe qual é a tia. E se responder a outra, fala assim, não é você não, é a outra. Engraçado como existem questões que são muito mais simples para as crianças, né? Do que para os adultos. Os adultos é que complica as coisas. Exatamente. Mas, inclusive, Fernanda, parabéns. É uma família muito linda. Já vi as fotos lá. Bom, algum dia tu já passou por alguma situação que te deixou desconfortável, assim, relacionada à tua família? Sempre acontece alguma coisa. A gente fala na comunidade LGBTQIA+, a gente sempre fala que a gente tem que sair do armário todo dia, né? E assim, tem dia que você não tá afim de ter que falar sobre isso e acaba gerando algumas situações, assim. Mas a gente tem sempre. Quando tem um exemplo que eu sempre conto e as pessoas acham um absurdo. Vocês não estão me vendo, mas eu sou uma mulher cis que performa feminilidade. Eu tô sempre com o cabelo solto, sempre com um brinco grande, batom, unha feita. Eu performo bastante o padrão feminino que as pessoas esperam. E quando a gente foi dar entrada nos procedimentos da clínica para fazer fertilização, nossas filhas são por fertilização, não são por adoção. E aí eu questionei os contratos, porque tava tudo sempre escrito assim, marido. E a minha primeira filha foi a minha esposa que gerou, e eu não sou marido de ninguém, eu sou esposa. Eu falei assim, olha, eu gostaria que trocasse, tipo, um documento do Word, entra lá, apaga e arruma. E as pessoas ficaram tão desconcertadas que a secretária me chamou 3 vezes de senhor. Mas o senhor tem certeza? Então, são situações assim, são coisas... é muito grande? Não é, mas no dia que você tá mais cansado, emocionalmente, que chato que é, né? E que preguiça que dá. Às vezes, sei lá, vou fazer matrícula na escola,
E aí, às vezes questionam sobre o pai. Falam, não tem pai. Aí as pessoas meio que ficam assim, mas como assim? Não existe pai nessa relação. Né? Existe duas mães. E tá tudo bem, é só isso. Se é uma mãe que o pai não assumiu a criança e cria com a avó, também são um contexto de duas mulheres criando uma criança e não é questionável, sabe? Então, às vezes acontecem essas coisas que são pequenas, mas que são pedrinhas que atrapalham a gente pisar no sapato. Entendi. Você já recebeu críticas relacionadas à sua orientação sexual dentro da capoeira? Olha, críticas não, porque eu sou uma pessoa muito incisiva. Assim, eu aprendi a pôr limite nas coisas muito cedo, até muito tempo antes de eu entender a minha sexualidade, eu já sabia pôr limite nas coisas. Mas eu já passei por situações extremamente desagradáveis. Assim. Eu já fui... Eu sou integrante do grupo Memória, capoeira. Eu sou integrante do grupo desde sempre, há 26 anos. Mas o meu mestre, ele mora em uma outra cidade, não é a mesma cidade em que eu moro. Então eu treinava com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, quando percebeu, descobriu a minha sexualidade, que eu não falava muito abertamente disso, decidiu que tinha que ser feita uma reunião para discutir a minha sexualidade. E aí eu fui chamada para uma reunião, não sabia do que se tratava, chamaram o meu mestre. E mais, sei lá, 30 pessoas que participavam, e aí me puseram, tipo, num paredão, assim, que o que tá acontecendo? Aí a hora que eu entendi, falei, não, isso não tá acontecendo. Não tá acontecendo uma coisa dessa na minha vida. Uma pessoa da minha idade, sei lá, 20 e tantos anos eu tinha. E aí, quando meu mestre entendeu, eu também falei assim, não. Ele falou assim, vocês não estão fazendo uma coisa dessa, assim. E aí, essa pessoa, não sei se ela já tinha intenções de sair do grupo, o que aconteceu, mas ela me usou como desculpa, assim. A minha sexualidade foi usada como desculpa. E aí, ele falou pro meu mestre, olha, o senhor vai ter que decidir, ou fica a Fernanda no grupo ou fico eu. Graças a Deus, meu mestre é maravilhoso. E ele falou assim, não, então eu sinto muito, mas você tá desligado do grupo, porque não cabe isso aqui. Eu dou sorte de estar num grupo que o meu mestre é muito legal. Óbvio que existem várias pessoas e a capoeira, como falava o mestre de acordeão, é uma metáfora da vida, né? Vai acontecer, acontece em várias situações. Às vezes canta uma música, às vezes faz um comentário, eu percebo um olhar, mas felizmente o meu mestre dirige isso muito bem, né? E aí acho que aqui a gente podia falar dessa importância de ter pessoas que estejam dirigindo, coordenando essa coletividade que é a capoeira, e que essas pessoas entendam esse espaço como um espaço libertário, senão a gente começa a ter muitos problemas, inclusive jurídicos. Interessante, porque assim, é muito louco pensar o quão a pessoa tem que se achar no direito, né? De ir lá e questionar, porque assim, não empata em nada na vida dela. Assim, real, não empata em nada na vida dela. Eu fico me perguntando como deve ser acordar e achar que você tem o direito de questionar o relacionamento de qualquer outra pessoa. Tipo assim, não me afeta. E tipo assim, a pessoa ela tá bem, ela tá segura. Essa seria outra questão aí, entendeu? Se a pessoa tivesse passando uns maus bocados por estar num relacionamento, né? Que é, por exemplo, questão de violência doméstica. Somos a favor de você estar interferindo, porque é uma situação de violência doméstica. Agora, numa situação de um relacionamento saudável, tranquilo, a pessoa tá lá vivendo a vida dela, e como isso te diz respeito, até hoje, eu não entendo. Não, entendo menos. E veja, essa pessoa, ela tinha um relacionamento extraconjugal e era meio... Todo mundo sabia, mas se eu fazer de conta, eu não sabia. E aí, quando eu percebi o que estava acontecendo, eu falei assim, mas e ele falou, opa, mas isso é a minha vida pessoal. Por que a sua vida pessoal realmente tem que ser pública? Por que seus relacionamentos são pessoais, os meus têm que ser públicos porque eu me relaciono com outra mulher? Isso não tem o menor sentido, assim, né? Enfim, a hipocrisia, né? É bizarro. E outra coisa que acontece muito aqui, eu moro numa cidade do interior, uma cidade pequena. E aí, logo que aconteceu isso, meio que todo mundo falou, a professora da capoeira. E aí começou a acontecer de essa mesma pessoa que me chamou à reunião ir nos pais dos meus alunos e falar assim, não deixa eu treinar com ela, porque ela é lésbica. Mas às vezes a gente fala assim, não é nada. Nenhum aluno meu saiu por causa disso, porque eles conheciam o meu trabalho, acham que eu trabalho consolidado, as pessoas me conhecem enquanto pessoa e sabem que isso não influencia. Eu não dou aula de relacionamento afetivo para as pessoas do ramo de capoeira.
E aí acontecer esse tipo de bizarrice. Já existem movimentações dentro da capoeira relacionadas ao combate à homofobia? Olha, existem poucos, mas existem. E assim, acho que não tem como falar disso sem pontuar o movimento que está acontecendo agora, encabeçado pela Puma Camilê, que é o Capoeira para Todos, que é o coletivo, e que ela fala muito, assim, se você ler lá os valores desse coletivo, do Capoeira para Todos, é exatamente para isso. Para combater a homofobia, combater qualquer tipo de preconceito e realmente entender a capoeira enquanto um espaço aberto para que a gente possa participar enquanto ser humano, assim, para que todos possam participar de maneira igualitária. Assim. Com certeza esse é um movimento mais forte e é um movimento que tem ganhado o mundo, porque ela faz uma releitura muito legal de juntar a capoeira e o vogue. E embora ela fale separadamente dessas culturas, ela também fala junto, que é uma coisa diferente e está ganhando o mundo, assim. Então, ela está com bastante visibilidade. Sem sombra de dúvida, é o movimento mais forte e o que mais está contribuindo. Aqui em Fortaleza, né, no estado do Ceará, eu fui num evento, né, no ano passado, que era o Dando Rasteira no Preconceito. Não era a primeira edição, mas assim, foi lindo. Tipo assim, as pessoas trocando experiências, contando um pouco sobre a trajetória delas, muitas que foram afastadas até da capoeira por não se sentirem abraçadas, né? Quando se identificam, quando se reconhecem em determinados lugares, seja como pessoa trans ou em relação à orientação sexual, a capoeira afastava essas pessoas. A capoeira não, né? As pessoas afastavam ela do local em que ela treinava. Ela não se sentia bem-vinda, ela não se sentia acolhida, e isso acabava afastando elas. E foram algumas histórias assim que fizeram a gente refletir sobre determinadas questões de como o nosso espaço, né, ele pode ser um espaço de acolhimento para todas as diferenças, né? E aí repensar como nós estamos agindo em prol disso, né? E aí eu acho que vai a próxima pergunta, né? O que tu acha, Fernanda, que pode ser feito pra gente ter uma capoeira mais inclusiva nesse aspecto? Aqui eu vou parafrasear um amigo, que é um amigo irmão, assim, que tem deficiência física. Ele sempre fala da importância da gente conviver com essas pessoas, assim. Se você não convive com uma pessoa que tem deficiência física, dificilmente você para pensar sobre as dificuldades que essa pessoa enfrenta e em pensar soluções para ajudar, né? Se você convive, você vai perceber que a gente não vive em estado de isonomia, de igualdade, né? Todo mundo igual, mas de isonomia, que a gente tenta fazer para quem precisa de um pouco mais de apoio, a gente vai dar um pouco mais de apoio. E aí, ser uma pessoa LGBT na nossa sociedade é a mesma coisa. Se você não conviver com essas pessoas, se você não ver essas famílias, você não vai perceber que elas são exatamente como as outras famílias, assim, sabe? Se a gente abre espaço e deixa as pessoas confortáveis para ser efetivamente quem elas são, você vai perceber que a orientação sexual delas não influencia em nada no convívio que você vai ter, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, é fazer com que a gente se sinta confortável para ser quem nós somos dentro da capoeira. Porque muitas vezes a gente sabe que as pessoas se escondem elas não falam abertamente, não performam quem elas são dentro da capoeira, elas usam máscaras e disfarces porque elas amam muito a capoeira, elas querem continuar nesse espaço. E não é fácil você amar um movimento vivo como é a capoeira e você saber que você não é bem-vindo ali. É desafiador, principalmente nos primeiros anos, porque depois de um tempo você percebe que você tem potência para se agregar a outras pessoas, mas logo que você entra na capoeira, você não sabe disso. Então, o aluno, sei lá, às vezes, o aluno novo que acabou de entrar, seja novo de idade, novo de tempo de capoeira, e ele é um homem gay que é um pouco mais afeminado. Não deixar acontecer piadas, evitar os apelidos que sejam pejorativos, é muito importante, que às vezes a gente nem percebe que fez isso, sabe? Criar um ambiente que seja efetivamente acolhedor. E sempre pensar se você trataria uma pessoa hétero da mesma forma? Você gostaria de ser tratado assim? Imagina que fosse tudo ao contrário,
Eu acho que são coisas que são fáceis de fazer, tanto para quem direciona o trabalho, para quem dá aula, para quem organiza rodas, eventos, quanto para quem só participa da capoeira. Sabe, eu posso só ser lá um aluno que começou agora, mas também tem um amigo que começou agora, e eu posso estar ali de braços dados com ele, para que todos percebam que nós, apesar de sermos diferentes, estamos nos colocando da mesma forma e temos os mesmos direitos ali naquele espaço. Eu acho que é o principal. E falar abertamente sobre isso. Esse espaço que você está dando de gravar do teu podcast, que é focado para capoeira, falar sobre relações homoafetivas, é um passo importante. Porque a gente só consegue olhar e enxergar aquilo que tem nome, né? A gente tem um estudo interessante de uma tribo que não tem uma palavra para verde. E aí, se você põe um monte de bolinha azul e uma verde no meio, eles não veem a verde. E é a mesma coisa, se a gente não dá nome, a gente não fala, olha, existem pessoas lésbicas, gays, trans, existe transfobia, existe homofobia, a gente não enxerga. Então a gente precisa nomear as coisas, olhar para isso e buscar soluções para que a gente seja tratado todo mundo igual. Como é que tu vê a capoeira no futuro, Fernanda? Olha, eu tenho percebido de um tempo para cá e tenho deixado muito feliz a capoeira voltando um pouco em raízes, mas raízes muito profundas, que é essa raiz libertária da capoeira, né? Se a gente pensa em origens, a gente pensa em uma capoeira que surgiu para libertar pessoas da opressão social, né? E aí, hoje em dia, as opressões sociais são outras, né? A gente não vive, pelo menos a maioria de nós, não vive em contexto de escravidão, nem análogo à escravidão. Só que a gente tem outras pressões sociais sobre a gente. E aí eu percebo que a capoeira tem servido para essa libertação também, sabe? Existem locais em que, por exemplo, o meu espaço de capoeira, eu me sinto muito bem de me colocar dentro dele, assim. Independente de qualquer coisa, da minha sexualidade, da minha forma física, me sinto muito confortável com isso. E aí, a partir do momento que a gente cria esses espaços, a gente volta para a origem. A gente tem a possibilidade de aquilombar outras pessoas que são pressionadas e aprisionadas e escravizadas por outras pressões que não o sistema escravocrata, como aconteceu lá originalmente com as populações africanas que vieram e criaram a capoeira. Então, eu vejo que isso tem acontecido em alguns núcleos, eu acompanho alguns movimentos, principalmente coletivos, e aí é legal frisar aqui que isso independe do grupo, né? Você pode, de repente, estar num grupo muito legal e você também ser amigo de um outro grupo muito legal e ter alguém de um outro grupo que não é tão legal assim e vocês fazerem uma roda e, de repente, tá todo mundo junto ali, né? Eu sei que em alguns locais, principalmente centros muito pequenos, isso é um pouco complicado, mas é possível a gente visualizar esse contexto da capoeira e a gente se aquilombar e usar esse espaço mesmo da capoeira como espaço de resistência, um espaço de liberdade e voltar para a essência dela, que é libertar o corpo e a mente da gente para ser feliz. É verdade. Eu fico muito feliz em poder te receber aqui, Fernanda, pra gente discutir, porque assim, durante muitos anos, até mesmo durante a minha graduação, eu participei de um PIBID que era o PIBID de Direitos Humanos, que discutia gênero e sexualidade na escola. E assim, pra mim, são questões que elas têm que ser discutidas, são questões que elas têm que ser debatidas para que a gente possa construir aí uma sociedade firme, uma sociedade em que não existam aí subcidadanias. Como que a Fernanda, por ser mulher, por ser lésbica, tem menos direito do que eu de se casar e fazer do sonho dela, ou seja lá do que for, da vida dela? Se ela não tá ferindo ninguém, ela não tá... Por que não? Né? Como isso me diz respeito? Empatar o direito da Fernanda. De Fernanda ter o direito dela, eu tenho o meu direito. Que direito Fernanda teria de dizer que se eu posso casar ou não, se eu posso ter filho ou não? São questões, né, dentre várias, quando a gente discute questões de gênero na sociedade. E para mim é um prazer estar podendo trazer essa discussão com qualidade, né, com aprofundamento, tanto assim, né, não aprofundamento, né, mas com uma certa profundidade para você entender que existem leis, né, que te permitem, né, que tu viva como uma cidadã de direitos,
como todos nós, os escravizados, quando eles foram libertos, eles também tiveram que lutar pelos seus direitos de trabalho, de ser cidadão como qualquer outro brasileiro, e isso foi conquistado a duras penas. É triste saber que existem pessoas que vivem realidade de opressão dentro da capoeira, que para mim é um espaço de libertação, né? Com certeza. Mas bom, Fernanda, muito obrigada, né? Obrigada pro pessoal também que está acompanhando a gente até aqui. E, Fernanda, por ter aceitado o convite, né? Eu agradeço demais o convite, estou muito contente. Quando eu fiquei sabendo da existência do podcast, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito dos podcasts. Eu falei assim, gente, tem que ter um podcast de capoeira que tenha qualidade, assim, né? Que tenha temas diversos. E eu fiquei muito contente com o convite. Obrigada, Pipoca. Fico muito contente de acompanhar sempre o trabalho, porque eu tenho gostado demais. Obrigada. E, bom, é que a gente possa repensar, né, as nossas atitudes e que a gente possa juntos tornar a capoeira um local mais democrático, mais inclusivo, que afinal de contas a capoeira é para todos nós, né? Tá, Fernanda? Fique à vontade aí para se despedir. Gente, brigadão para quem tá ouvindo, para quem escutou até aqui. É um prazer, se um dia a gente se encontrar aí nas voltas do mundo, vai ser um prazer trocar uma ideia, conversar, jogar, tocar, cantar e a gente se entender enquanto camaradas e enquanto coletividade dentro da capoeira. Para mim é sempre um prazer. Obrigada, Pipoca, abração, obrigada pelo convite, eu adorei. Obrigada, Fernanda. Bom, pessoal, mais uma vez, grata. E para apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, se inscreve no canal e para que esse vídeo possa chegar também a mais pessoas. Para dúvidas, sugestões e parcerias, escreva para pipocapod@gmail.com. Pipoca com K. Grande abraço e tchau, tchau. O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.